Olá pessoal, meu nome é Denifer Ferreira, sou farmacêutico e você está no canal Saúde Med. Nosso tema de hoje, vamos continuar falando sobre o tratamento da doença de Graves, mas comentando sobre o tratamento medicamentoso. Então já deixa o seu like, se é a primeira vez aqui no canal, já clica no botão para se inscrever para receber notificação dos próximos vídeos. Vamos falar um pouquinho, dar um resumo aqui dos medicamentos que foram utilizados e ainda são utilizados na doença de Graves. Então, a terapia medicamentosa para o hipertiroidismo, ela foi introduzida por Plummer, quando ele observou que a administração de iodo melhorava os sinais e os sintomas da doença. Em 1941, as observações de Mackenzie e Astwood levaram ao desenvolvimento das tioureias, que a função delas era bloquear a formação do hormônio tiroidiano e que foi inicialmente introduzida para o tratamento da doença de Graves, mas depois ela foi abandonada devido aos efeitos tóxicos que eram indesejáveis. Então, depois disso, foi introduzido outros derivados e compostos com uma ação potente e sem o mesmo grau de toxicidade, né? A gente tem como exemplo o próprio tioracil, o tiamazol, que é utilizado. Esses dois medicamentos eles são utilizados até hoje com uma certa frequência. Então, esse tratamento ele pode ser empregado, né, para esses casos. E além disso, existem medicamentos adjuvantes, né, como o propanolol, que é um beta bloqueador, mas outros beta bloqueadores também eles podem ser utilizados, né? Essa classe de medicamentos elas são muito úteis para aliviar alguns dos sintomas e dos sinais do hipertiroidismo. Em relação ao mecanismo de ação, os medicamentos antitiroidianos ele agem exatamente nessa região aqui, bloqueando a enzima tireoide peroxidase. Tá? Além disso, o propiltioracil especificamente, ele age também nessa região aqui, lá nos tecidos periféricos, ele inibe a conversão do T4 em T3. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, o T3 ele é o hormônio responsável pelo o hormônio tiroidiano ativo, né? Então, o T3 é o hormônio tiroidiano ativo lá para fazer todo o processo de metabolismo, ele que é o responsável, né? Então, com esses medicamentos, além de eu inibir a produção lá do T4, né, pela inibição da tireoide peroxidase, eu também bloqueio, né, a conversão lá, o T4 que ele está, que ele estiver em grande quantidade, eu consigo fazer esse bloqueio eh, do T4 não se transformar em T3 e, consequentemente, a gente não tem aqueles sintomas do hipertiroidismo, né? Isso é muito útil, principalmente nas doenças graves, né? Numa emergência tiroidiana, por exemplo, é muito útil utilizar o propiltioracil. Em relação às características, existem algumas características desses medicamentos. Então, por muito tempo se falava que tanto o propiltioracil como o tiamazol, eles poderiam ser trocados um pelo outro, eles poderiam ser intercambiáveis, né? A gente sabe que existe um grande problema, um problema até grave, né, em relação aos danos no fígado. Então, o argumento era que esses medicamentos eles poderiam ser trocados porque os danos no fígado, que é um efeito colateral grave, mas era considerado muito raro, né? Então, poderia ser trocado um pelo outro devido a isso. Mas recentemente esses medicamentos eles foram novamente reavaliados e foi verificado que, embora as complicações no fígado sejam realmente raras, né, esses danos no fígado, são complicações que são graves. A de insuficiência hepática, e essa insuficiência hepática ela pode levar o paciente a necessitar de um transplante
ou mesmo levar o paciente a óbito, né. Então, principalmente esses danos hepáticos, eles foram encontrados no propiltioracil, né. Então, hoje em dia, o propiltioracil ele não é um medicamento mais de primeira linha. Hoje se dá preferência pelo thiamazol, né, então a sugestão é usar o thiamazol como medicamento de primeira linha, e as únicas exceções para eu dar preferência ao propiltioracil é em algumas circunstâncias, como por exemplo, a indisponibilidade do medicamento do thiamazol, alergia do paciente e também, a gente tem relatos, né, de associação de defeitos do couro cabeludo e também síndrome coanal grave com a administração do thiamazol, nas primeiras 12 semanas de gravidez. Então, o protocolo atual hoje é evitar o uso do thiamazol, evitar o uso do thiamazol durante o primeiro trimestre, e o propiltioracil ele é administrado durante esse primeiro trimestre de gravidez, e após esse primeiro trimestre é alterado a medicação, utiliza o thiamazol. O tratamento medicamentoso ele é indicado principalmente para jovens com início recente da doença, bócio pequeno e doença com sintomas leves, porque nesses casos a remissão ela ocorre com mais frequência. Infelizmente os medicamentos ele têm uma alta recorrência da doença, então a pessoa toma o medicamento e com o tempo o hipertiroidismo ele pode voltar, tá. Então devido a essa alta recorrência da doença, muitos médicos nem mesmo consideram o tratamento medicamentoso como mais eficaz, e aí eles dão preferência principalmente ao iodo radioativo, que é o que a gente viu semana passada, ou até mesmo a cirurgia, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Geralmente a dose é prescrito uma dose ali de 100 a 150 miligramas de propiltioracil a cada 8 horas, ou de 10 a 15 miligramas do thiamazol a cada 12 horas. Mas na verdade, a dose inicial ela é muito variada, né, então a dose ela vai depender de alguns fatores, como a gravidade da doença, o tamanho da glândula e também a urgência médica naquele momento. Ainda sobre as características dos medicamentos, né, esses medicamentos antiroidianos eles precisam ser administrados com uma certa frequência, né, no caso do propiltioracil pelo menos a cada 8 horas, o thiamazol pelo menos a cada 12, e o paciente ele deve esquecer de tomar, ele tem que fazer o possível para não esquecer de tomar a medicação. Por quê? O tempo de meia-vida desses medicamentos são muito curtas, principalmente no propiltioracil. Por isso que a frequência indicada dele é maior do que o do thiamazol, né. Então só lembrando o que é tempo de meia-vida, tempo de meia-vida é o tempo gasto para que a concentração plasmática de um medicamento no organismo ele se reduza à metade. Então esse cálculo desse tempo é o meu tempo de meia-vida, tá. Então, também um dos motivos para, o thiamazol ele ser preferido também é porque ele acaba tendo essa vantagem de meia-vida mais longa e, consequentemente, também ele tem menos reações quando ele é administrado com baixas quantidades, né, com doses mais baixas. Os pacientes com hipertireoidismo muito grave, o propiltioracil nesses casos ele pode ser preferido exatamente porque, como a gente falou lá no mecanismo de ação, ele inibe a conversão do T4 em T3, né, então o efeito metabólico ocorre na presença do T3. Se não existe a produção desse hormônio, consequentemente, a gente não vai ter aqueles problemas, tá. A duração apropriada do tratamento ainda ela é incerta, né, geralmente o tratamento é feito por um ano, né, então após esse 1 ano a medicação ela é retirada gradualmente, por 1 ou 2 meses, e o paciente ele precisa ser acompanhado posteriormente para monitorar se houve remissão da doença ou se houve recorrência. E na amamentação ele é seguro, tanto o uso do propiltioracil quanto do thiamazol,
apesar de haver excreção no leite, a quantidade é muito baixa. Então, o prescritor, o médico, ele só precisa ficar atento a possíveis hipersensibilidade do bebê ao medicamento, ou em mães que tomam doses muito altas do medicamento também é um ponto de atenção. E nesses casos, o ideal é evitar mesmo a amamentação. As reações adversas, a incidência de reações adversas, elas variam ali entre 3 e 12%. A incidência de reações adversas é menor com thiamasol do que com propiltiracil, por isso que ele é um medicamento lá de primeira linha. Então, quando os medicamentos antiroidianos, seja ele o thiamasol, seja ele o propiltiracil, o paciente ele tem que ser informado sobre a possibilidade de reações adversas. Ele deve ser informado a procurar serviço médico caso ele sinta dor de garganta, febre ou erupção cutânea e descontinuar o medicamento até que as causas dos sintomas elas sejam avaliadas. Porque sinais de febre, dor de garganta e erupção cutânea, ela pode significar reações graves, tá? Então, os medicamentos antiroidianos, eles podem provocar erupção cutânea, que nesses casos é avaliado, né, o grau ali dessa erupção, né? No caso de uma erupção cutânea leve, um anti-histamínico ele é mais do que suficiente, ele pode ser utilizado mesmo sem suspender o medicamento antiroidiano. E normalmente essa erupção ela desaparece de forma espontânea, tá? Só em caso de erupções cutâneas severas ou em casos de neutropenia, por exemplo, que abaixa a quantidade ali de leucócitos, de neutrófilos, né? A conduta ela deve ser realizada, então eu faço a troca ali da medicação, até mesmo a suspensão da medicação e reavalio o paciente para outra modalidade de tratamento, como por exemplo o radiodo, que após a suspensão da medicação ele já pode ser administrado 48 horas depois, ou até mesmo a cirurgia pode ser considerada. Também pode ocorrer a granulocitose, principalmente a granulocitose ela ocorre em pacientes idosos ou pessoas que tomam doses muito elevadas do medicamento. Então, os sintomas mais comuns são a febre, a erupção na pele com prurido, né, com coceira, e muitos outros sintomas também. Mas geralmente os mais comuns é a febre e a erupção cutânea. Felizmente, na maioria das vezes, esses sintomas eles desaparecem quando a medicação ela é interrompida. Também pode ocorrer neutropenia. Então, se o médico ele suspeitar de alguma reação, o paciente se queixar de mal-estar, dor de garganta, é necessário medir os leucócitos. E caso seja detectado neutropenia grave ou a granulocitose, é necessário um monitoramento do paciente, dar o suporte ao paciente, né? Medicamentoso ali de suporte mesmo. E em caso de desenvolvimento de infecção, que é algo que pode ser comum, porque nesse caso as células de defesa estão baixas em quantidade, aí é utilizado o tratamento com antibiótico. Também pode ocorrer desenvolvimento de anticorpos ANCA com e sem vasculite. Geralmente o problema ele está associado mais ao propiltiracil. Nesse caso, a conduta é retirar o medicamento e às vezes é necessário o tratamento ou com esteroides ou com ciclofosfamida. E como a gente já sabe, como a gente já comentou, pode ocorrer problemas hepáticos. Como eu falei, raramente pode ocorrer a hepatite tóxica, né, que ocorre principalmente no propiltioracil. E é comum também, às vezes ocorre também icterícia colestática. Eh, Geralmente essa icterícia colestática ela ocorre principalmente no thiamasol, tá? Só que o que mais preocupa mesmo entre os dois é a hepatite tóxica, porque ela pode ser grave ou até mesmo fatal. Mas como a incidência é extremamente baixa, não existe recomendação para monitoramento de forma rotineira,
Então, o monitoramento ele deve ser feito quando o paciente apresentar algum sinal ou sintoma de hepatite, de dano hepático, tá? E por último, pode ocorrer pneumonite intersticial difusa. Isso ocorre com mais frequência ali no propiltioracil também. Em relação aos medicamentos adjuvantes, para a gente terminar aqui, os pacientes que apresentam os sintomas de excesso hormonal, como palpitação, sudorese excessiva, nervosismo, tremor e taquicardia, ele pode se beneficiar com o tratamento com beta-bloqueadores, que é os efeitos, né, mais comuns ali do excesso de hormônio, como a gente já viu em vídeos anteriores. Então é necessário ter atenção também com os beta-bloqueadores, porque esses medicamentos eles podem induzir colapso cardiovascular em pacientes com insuficiência ou sem insuficiência cardíaca, tá? Então é um ponto que a gente tem que cuidar, ter cuidado e acompanhar esse paciente. Outros medicamentos também podem ser utilizados, é muito comum utilizar glicocorticoides. Eles são muito úteis para o tratamento lá do hipertiroidismo, principalmente no hipertiroidismo grave, porque ele tem um grande efeito supressor. Para vocês terem uma ideia, a combinação da dexametasona com o iodeto de potássio, que é muito importante também, a gente vai ver quando falar sobre o tratamento cirúrgico, né, a preparação ali do tratamento cirúrgico, a utilização do iodeto, né, que ali ele tem o próprio o iodeto é utilizado para você diminuir ali a quantidade de hormônio tiroidiano produzido, tá? Tem um efeito lá que é o efeito de Wolff-Chaikoff, que ele faz esse bloqueio, né? Então a combinação da dexametasona com iodeto de potássio e o propiltiuracil, ele pode reduzir o nível de T3 para o normal, mas ali mais ou menos em 24 horas. Isso é muito útil, por exemplo, em uma emergência com hipertireoidismo, né? Por exemplo, uma tempestade tiroidiana, esses medicamentos eles são extremamente importantes. Então é isso, pessoal. A minha voz não está muito boa, tá? Porque eu peguei uma gripe, tá, a garganta tá irritada, mas consegui chegar até o final, passar essas informações para vocês. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário que é muito importante. Também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. E na semana que vem vamos ter mais um vídeo dessa série falando sobre a doença de Graves. Vamos comentar um pouco sobre o tratamento cirúrgico, tá? Lembrando também que nós temos mais vídeos no canal, então acesse, assista, né? Um vídeo vai linkando o outro, né? Exatamente para a gente ter essa continuidade. Em breve eu vou organizar esses vídeos em uma playlist também para facilitar a visualização, tá? Então até semana que vem e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.